Em 2025, o mundo revive tensões que julgávamos superadas. Conflitos e disputas por recursos criam um cenário global incerto. A paz, antes vista como natural, agora é frágil. Para o Brasil, um país de dimensões continentais, a questão é: estamos preparados para a guerra? Ignorar os sinais de conflito é um luxo que não podemos mais nos dar. Um conflito global afetaria nossa economia, que depende de importações e exportações, como um gol contra no último minuto. Preparar-se não é ser belicista, mas ter aquela prudência estratégica, tipo um bom estrategista de futebol. A questão não é desejar a guerra, mas ter capacidade de defesa e proteção dos nossos interesses, como quem cuida do próprio quintal. Não se trata apenas de armamentos, mas de uma indústria resiliente, infraestrutura segura e uma diplomacia ágil, que sabe driblar as dificuldades. Vamos explorar a herança diplomática do Brasil, avaliar nossas forças armadas e refletir sobre nossa posição geopolítica, como quem analisa um tabuleiro de xadrez do mundo. A história do Brasil em conflitos armados é curta, marcada pela preferência pela diplomacia, personificada pelo Barão do Rio Branco, nosso mestre da paz. A participação na Segunda Guerra Mundial com a Força Expedicionária Brasileira foi um esforço significativo, mas uma exceção à regra pacifista, tipo um ponto fora da curva. O Brasil liderou missões de paz, como a MINUSTAH no Haiti, reforçando sua imagem de mediador, de bom moço que apazigua as coisas. A tradição de neutralidade molda a percepção atual sobre preparação para a guerra, mas a diplomacia é mais eficaz com uma força dissuasória crível, tipo um bom argumento acompanhado de um bom time. O desafio é honrar o passado diplomático sem ignorar as realidades de um mundo onde a paz precisa ser defendida, com unhas e dentes, se for preciso. As Forças Armadas brasileiras enfrentam contrastes. Um contingente profissional e projetos estratégicos versus subfinanciamento e equipamentos obsoletos, tipo um time com craques mas sem bola nova. O orçamento de defesa é historicamente baixo, impactando modernização e prontidão operacional, como se faltasse dinheiro para o churrasco no fim de semana. Projetos como o Caça Gripen e o submarino nuclear são avanços, mas convivem com equipamentos antigos, criando gargalos logísticos, tipo um carro de Fórmula 1 no meio de um engarrafamento. A dependência externa em componentes críticos é preocupante, especialmente em um conflito global, como depender do vizinho para pegar sal. A autossuficiência é vital para a soberania e defesa a longo prazo, como ter a própria horta em casa. O Brasil tem potencial humano e industrial, mas é freado por limitações orçamentárias e falta de continuidade nos investimentos, como um freio de mão puxado em plena subida. O Brasil tem uma posição geopolítica privilegiada, com uma vizinhança pacífica e sem ameaças iminentes, tipo morar em condomínio fechado. Como líder regional, o Brasil tem peso em blocos como o Mercosul, mas a coesão desses blocos varia, tipo um time que nem sempre joga junto. O país cultiva parcerias estratégicas com potências globais, mas não faz parte de alianças militares formais, tipo ter muitos amigos, mas sem panelinha. A diplomacia e a economia são vetores de segurança, mas a interdependência econômica pode ser uma vulnerabilidade, tipo ter todos os ovos na mesma cesta. A influência em fóruns multilaterais é uma ferramenta importante, mas depende da saúde do sistema multilateral, como um bom papo na mesa de bar. Em um cenário de unilateralismo, o poder da diplomacia brasileira diminui, expondo o país a realidades de poder, tipo ficar sem voz na roda de samba. A economia é uma frente de batalha em conflitos modernos, e o Brasil enfrenta um paradoxo de vantagens naturais e vulnerabilidades, tipo ter um corpo forte, mas um calcanhar de Aquiles. A dependência de importação de insumos estratégicos, como fertilizantes, é uma vulnerabilidade crítica, como depender da vizinha para fazer o bolo.
A infraestrutura logística, dependente do transporte marítimo, é um ponto fraco em um cenário de guerra global, tipo ficar sem gasolina no meio da estrada. O Brasil possui vantagens naturais, como ser uma potência agrícola e ter uma matriz energética limpa, como ter um celeiro farto e energia solar no telhado. Esses recursos conferem destaque estratégico, mas também tornam o país alvo de cobiça, como ter uma joia valiosa em casa. A gestão e proteção desses recursos são cruciais para converter vantagens em segurança e prosperidade, como cuidar bem do que é seu. A defesa do Brasil enfrenta desafios continentais, com vastas fronteiras terrestres e marítimas, tipo cuidar de um quintal gigante. As fronteiras são porosas e vulneráveis a atividades ilícitas, que podem ser exploradas em conflitos, como uma porta que não tranca direito. A integração regional é limitada, dificultando uma arquitetura de segurança coletiva robusta, tipo cada um por si no condomínio. O baixo orçamento de defesa compromete a prontidão e a capacidade de mobilização, como ter um carro bom, mas sem combustível para sair. A falta de uma cultura de defesa consolidada na sociedade e na política é um obstáculo fundamental, como se ninguém se importasse com a segurança da casa. Superar esses desafios exige compreensão de que a segurança é uma construção permanente, tipo um mutirão que nunca acaba. Em um conflito global, o Brasil enfrentaria cenários de neutralidade armada, pressão por alinhamento ou conflitos internos, tipo escolher entre ficar neutro no churrasco da família, tomar partido ou ver a briga começar dentro de casa. A neutralidade armada requer capacidade dissuasória para ser eficaz, como ter um bom argumento e saber se impor. A pressão por alinhamento de grandes potências tornaria a neutralidade insustentável, como ter que escolher um lado na briga da rua. Conflitos internos poderiam ser catalisados por potências externas, desestabilizando o país, como um incêndio que começa com uma faísca. A preparação para esses cenários exige mais que capacidade militar. Requer resiliência econômica e coesão social, como um bom time que joga junto e aguenta o tranco. O Brasil precisa se preparar para todos esses cenários simultaneamente, como um bom malabarista. O Brasil não está preparado para um conflito global de alta intensidade, mas isso é um chamado à ação. Um acorda, Brasil! A tradição de paz criou uma lacuna na defesa material, e a diplomacia desarmada tem poder limitado, tipo um escudo sem espada. Investimentos estratégicos são necessários para garantir soberania e segurança, como quem investe na própria casa. Os recursos naturais são cartas poderosas, mas também podem atrair cobiça, como um tesouro escondido. O futuro da segurança brasileira reside em complementar a diplomacia com uma defesa robusta, como unir a malandragem com a força. O Brasil precisa entender que a paz é uma conquista diária, exigindo investimento contínuo, tipo um bom cafezinho que a gente toma todo dia para ter energia.